Fala galera, beleza? É o seguinte, eu não ia falar sobre esse tema, que é o caso do Jeffrey Epstein, mas saíram milhões de documentos, 3,5 milhões de documentos, trazendo uma série de desdobramentos sobre o caso. E muita coisa ali me chamou a atenção. Eu quero compartilhar com vocês, embora haja muitos vídeos bons falando sobre isso, mas o que me chama a atenção é que muitos desses vídeos estão fazendo conexões que elas não existem do ponto de vista documental, certo? São teorias conspiratórias. E eu tô falando aqui de gente dos dois lados, embora muito poucas pessoas da direita falem sobre o tema. Por quê? Porque a maioria dos envolvidos são de direita ou de extrema direita. Mas existe uma galera de esquerda, acho que até muito bem intencionada, mas eu percebo que essa galera embarcou em algumas teorias que a própria mídia, de alguma maneira, divulgou. E o que eu fiz? Qual foi o caminho que eu fiz? Foi um caminho muito diferente disso. Embora tenha reportagens, eu fui direto na fonte. Site do Departamento de Justiça americano, site de algumas promotorias locais para verificar o que tinha sido divulgado, quais eram as peças processuais. Tive acesso a algumas peças processuais. Não é possível ter acesso a todas, por dois grandes motivos. Primeiro motivo, não sou advogado americano, não tenho como acessar. Segundo, muitos deles estão em segredo de justiça. Nem os advogados americanos que não fazem parte do processo também não teriam acesso. Mas naquilo que eu pude ter acesso de fonte oficial, eu consegui e vou trazer aqui pra vocês. Portanto, fiz um resuminho aqui, tá? Acompanhe comigo aqui. A Associated Press, me parece, o jornal ali mais... a mídia jornalística mais fiel aos fatos, tá? E ela fez uma linha do tempo, uma trajetória, portanto, que resume bem o caso Epstein. A investigação, ela começa... do caso Jeffrey Epstein, não é de agora, viu? De 2005, em Palm Beach, Flórida. E aí, naquele momento, se achou, é bem verdade, que o troço ia, escandalizar todo mundo, merda no ventilador, o troço ia acertar as autoridades, bilionários, pessoas, autoridades de outros países, o troço ia ficar puta que pariu. Mas não aconteceu. Por quê? Em 2008... o Jeffrey Epstein, que tinha uma puta relação com o poder, naturalmente, ele provavelmente, né, ele tinha muito material que comprometia muitas autoridades, inclusive presidentes. Ele fez um acordo em 2008 e abafou o troço. Só que os departamentos de justiça locais e o departamento geral, e portanto ali o FBI... e outras polícias locais, eles nunca engoliram esse acordo que foi feito. E as investigações, elas continuaram, claro que de uma forma muito tímida. Mas aí é o troço, né? Em 2019, a Ghislaine Maxwell, que era parceira do Epstein, ela foi pega. Ela foi pega numa transação de tráfico humano. Né? E ela é o ponto central da história, tá? De toda essa engrenagem maléfica aí, nojenta, ela é o ponto central. Por quê? Porque ela fazia o recrutamento das mulheres, das meninas, e nós vamos ver mais na frente que até de bebês. E ela organizava o troço, claro, sempre com a batuta, sob a batuta do Epstein. Ele é o filho da... né? Vocês já entenderam. Mas ela também é um ponto central. E ela convidava as autoridades e municiava ali aquela galera com as crianças, adolescentes, etc., para as práticas sexuais. Pois bem, ela foi pega, foi condenada. 20 anos de prisão em regime fechado. E o Epstein foi pego também em razão dela ter sido pega. E ele ia, a júri, né, popular lá, que o crime... lá se possibilita isso, e provavelmente seria condenado a muito mais anos do que ela, né, por ser o mentor de tudo isso.
só que ele pratica o suicídio. Pois bem, feito isso, a investigação ela não para com a morte dele e com a prisão de Maxwell. Ela continua. E ao continuar, ainda havia uma dificuldade de provas, documentos para serem analisados. Ainda havia muitos entraves, provavelmente político, provavelmente jurídico, mas havia os entraves. Sexta-feira passada, o DOJ, que é o Departamento de Justiça americano, divulga 3,5 milhões de documentos. Só que aí, meus caros, vocês vão falar, porra, governo Trump, foda pra caramba, divulgou, isso mostra a lisura. Mais ou menos. Por quê? Eu tive acesso a uma boa parte desses documentos. Claro, eu não li tudo. Primeiro que eu também, nem tudo tá acessível a todo mundo, né? Mas uma parte que eu tive acesso porque foi divulgado na imprensa americana. E nessa divulgação da imprensa americana, o que aconteceu? Tem uma série de documentos que estão com uma tarja preta, que são nomes de homens envolvidos nessa prática criminosa. Provavelmente pessoas muito bem influentes, pessoas bilionárias e pessoas ali que podem comprometer outras. O Departamento de Justiça, por sua vez, disse, não, só colocamos a tarja preta nas vítimas ou nas mulheres envolvidas, que poderiam ser criminosas. Segundo o próprio departamento, disse que outrora eram vítimas, depois se tornaram criminosas. O que ele está querendo dizer com isso? Que alguma dessas vítimas depois foi cooptada para ajudar nesse mecanismo nojento do abuso de menores e de mulheres e etc. Isso não se confirma, porque os nomes estão apagados, a gente não tem como saber. O fato é que as vítimas tiveram nomes divulgados. E o próprio vice-procurador do Departamento de Justiça alega o seguinte, puta, foi um erro, cara. Desculpa, gente, vamos tirar esses documentos. Só que eles só tiraram o nome das vítimas com os endereços e telefones quando os advogados delas entraram com um pedido no Departamento de Justiça. Só que, nessa altura do campeonato, o nome dessas meninas já foram divulgados, endereço, telefone. Qual é o medo? O medo é que elas vão sofrer pressão. Como que elas vão depor contra algumas autoridades, que nós vamos ver aqui, diante desse cenário em que até os endereços delas foram divulgados? Vai ter que ter uma força-tarefa para proteger essas pessoas. Você acha que vai ter essa força-tarefa nesse governo Trump? Esquece, meu amigo. Porque ele está envolvido até o pescoço. Ele e muitos pares dele. Bom, então me parece que essa divulgação, aliás, essas duas coisas, a divulgação dos endereços, nomes das vítimas e a não divulgação de muitos que estão envolvidos, para mim foi um método. Isso tem método aí. É para coagir as testemunhas, que são as vítimas também, e para proteger uma série de outros bilionários, líderes de outras nações e etc. Olha só. E aí, meus amigos, quem estaria envolvido? Alguns nomes foram ventilados. É bem verdade que, embora esses nomes fossem associados ao Epstein, até porque tem fotos, tem vídeos, não quer dizer necessariamente, segundo... Veja, eu estou aqui na posição de pessoa que analisou o que é oficial. Eu não vou embarcar nas teorias conspiratórias. Eu só vou me ater àquilo que eu vi que é oficial. Estão envolvidos, segundo alguns documentos, Trump, Bill Gates, Bill Clinton, Elon Musk e até o Príncipe Andrew. Sabe quem que é o Príncipe Andrew? É o irmão do rei Charles. Pois é, meus caros. Até esse maluco está envolvido. Inclusive tem foto dele nessas festas do Epstein. Só que veja, não quer dizer que nessas festas que estão as fotos, que tem foto com Trump, tem foto com Bill Clinton, com Elon Musk, não quer dizer que essas festas, naquelas ali, estava acontecendo crime de abuso de menores.
Porque o Epstein também era muito conhecido por dar festas com mulheres maiores de idade que estavam ali para curtir também, se envolver com os bilionários. Então isso está sendo investigado. Mas que é estranho. Certo? Bom, aí tem o caso do Brasil. Caso do Steve Bannon, um crápula da extrema-direita, neonazista, vagabundo, amigo do Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro adora, vai em eventos que tem movimento neonazista. Inclusive teve ele foi homenageado lá, enfim. Repugnante. E aí o que acontece? Steve Bannon tá trocando mensagem com Epstein. E nessa mensagem ele fala o seguinte: essa coisa do Jair Bolsonaro deixa nos bastidores. Temos que lembrar o contexto, pra gente não ser leviano. O contexto era 2018, eleição, eu tinha ganhado. Foi após as eleições. Poderia ser questões políticas apenas? Poderia. Até porque depois ele vai falar em dado momento que o PIB do Brasil é gigantesco, enfim, que os Bolsonaro tipo meio burrão, que eles vão ajudar, enfim. Pode ser. Mas a pergunta é, por que ele estava conversando com o Jeffrey Epstein? Ele não era muito conhecido por estar envolvido em questões políticas de nação para ganhar dinheiro. Tinha lá o trampo dele, né, as coisas dele, mas não nesse verniz aí de se colocar, né, como um cara, um grande enfim, que tá atuando aí nas grandes nações, tipo Elon Musk, vai. Não era bem a parada dele. Então o que causa estranheza é essa conversa com Epstein. Se tivesse conversado com Elon Musk, outro cara, pô, vai lá. Mas Steve Bannon e Epstein, não estou aqui dizendo que logo Bolsonaro estaria envolvido com essa rede de pedofilia, o caramba 4 e abuso de menor. Não vou fazer isso. Isso seria o caminho fácil. E eu disse que eu vou me pautar para as questões oficiais. O que narra aqui de oficial é que teve essa conversa. Vai ter investigação? Pode ser que sim. E a gente vai ver cenas do próximo capítulo. E aí teve a parada do canibalismo. Como que essa parada surgiu? Com aquele vídeo daquela ex-modelo chamada Gabriela Rico Jimenez, que ela está num hall de um hotel, deslocada, meio em colapso, dizendo, pô, esses caras são vagabundos, são criminosos, comem gente, se alimentam de carne humana e os caramba 4. Veja, tem esse vídeo. Existe uma linha de investigação? Existe, nesse sentido. É possível que esses caras comessem carne humana? Veja, eu não sei se essa mulher diria isso só no momento de colapso, mas vamos dar o benefício da dúvida. Putz, não achou nada. Pô, balela, teoria conspiratória. Pô, estamos achando, por isso que a investigação continua. Mas há também uma investigação em paralelo, lembra lá da Maxwell, parceira do Epstein, que ela fazia tráfico tanto de criança quanto de bebê. Poderia ser, a julgar pelo momento, de 2000 porque esse caso da Jimenez foi em 2009. A julgar pelo período, um pouco antes, inclusive, havia aquela ideia de tráfico de crianças, de bebês, para adoção ilegal. Pegar de países bem pobres, dar uma graninha lá pra mãe, ou às vezes nem dar, raptar mesmo a criança e mandar. É possível. Mas o contexto em que tá Jeffrey Epstein e Maxwell não é um contexto de venda de crianças para adoção ilegal, mas sim de abuso sexual. Não podemos perder o contexto. Não estou acusando, não estou dizendo que essa conexão já está dada. Só estou dizendo que tem essa linha investigativa. E é preciso ter muita atenção no canibalismo, inclusive com a linha de pesquisa, inclusive vai no sentido de desmembramento de crianças. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Tá? Mas não tem nada de oficial confirmado. Pode ser que muitos dos documentos que não foram ainda divulgados tenham isso? Pode ser. Mas o fato é que existe essa linha. Ó, espero ter esclarecido um pouquinho. Esse caso ainda vai dar muito pano pra manga. Tem muita gente envolvida, poderosa, de outros países, líderes. Mas uma coisa é fato. Sabe quem ou quais as pessoas que não estavam nessa lista? Segue aí pra você ver. Um abraço.